Olá, nós hoje vamos estudar o tema da internet e redes sociais. Sabe que ferramentas tem disponíveis para pesquisa de informação na web? Alguma vez pensou sobre as melhores estratégias para tornar as pesquisas mais eficientes? Como é que avalia a credibilidade dos sites que encontra na web? Tem confiança em todas as informações reunidas através da internet? Há demasiada informação na web? Já ouviu falar de gestores de documentos na web? Vamos refletir sobre estas e outras questões. Alguns anos atrás, a realização de uma pesquisa só era possível através de livros, jornais, revistas. As grandes enciclopédias eram objetos obrigatórios em qualquer residência onde houvesse estudantes. As bibliotecas eram referenciadas como grande templo do saber, para onde os alunos se dirigiam para obter informação. O nosso mundo mudou. Imagina-se a trabalhar ou a viver sem internet? Para já, antes de avançarmos, eu sugiro a visualização deste pequeno vídeo. Eis agora algumas fotos de algumas profissões que já deixaram de existir, como a profissão de telefonista, o acendedor de postes, videoclubes, as cartas e os postais enviados por correio postal, os telefones públicos. Hoje em dia, os adultos têm de pedir às crianças para os ajudarem em algo tão crítico nas suas carreiras como as tecnologias. Podemos encontrar informação em segundos acerca de todas as perguntas que temos. Qualquer pessoa pode ter uma voz mundial, instantânea e grátis. Temos instrumentos que funcionam como um cérebro extra. Caixas de ferramentas poderosas, viciantes. E estas aumentam diariamente. Eis aqui algumas das ferramentas utilizadas atualmente na internet. A reputação de cada um de nós tem online é tão importante como a reputação que temos na nossa sociedade real. E quanto ao poder das classificações online? Quantos de nós não consultamos primeiro na web a opinião de outros clientes, por exemplo, de um serviço de alojamento, antes de efetuar uma reserva? E quando há muitas pessoas a falar mal do alojamento e pensamos duas vezes antes de efetuar a própria reserva? E como este, há muitos e muitos outros serviços. Ser capaz de usar as redes sociais e as ferramentas tecnológicas de forma responsável, ética e sábia é uma competência cada vez mais fundamental para o século XXI. Direitos e deveres online e emoções digitais. A mais recente pesquisa da série Diários Digitais, feita pela empresa de segurança AVG, reporta que adolescentes entre 11 a 16 anos de vários países revelam que já se arrependeram de alguma atitude que tomaram nas redes sociais. Por que a cidadania digital é fundamental? Porque previne o ciberbullying, porque aumenta a autonomia digital, porque protege as pessoas da superexposição online, porque alerta e consciencializa as pessoas sobre a sua pegada digital e porque forma cidadãos mais responsáveis na atual sociedade de informação e de conhecimento. Portanto, a cidadania digital é o uso responsável e apropriado das tecnologias. Devemos ter em atenção o que queremos publicar na internet ou nas redes sociais especificamente. Com que objetivo? Com quem partilhar? Que fotos publicar? Quem poderá visualizar as informações partilhadas para além dos meus amigos? Como as partilhas podem afetar a minha imagem pessoal e profissional, hoje e no futuro? Tudo o que partilhamos online deixa uma pegada para sempre. É marca digital de cada um.
Que é um exemplo de uma polémica sobre um caso de uma seguradora que teve assegurada que pediu à seguradora auxílio por doença da depressão. Mas depois foi suspenso, porque publicou fotos dela mesma, muito feliz, no Facebook. Que muitos acreditavam que as imagens e legendas de boa disposição não poderiam ter sido usadas como prova. Mas foi. A mulher que está com dificuldades de encontrar emprego após esta repercussão do caso. E como esta, houve muitas outras situações. Aqui há alguns exemplos. A enfermeira que, apesar de doente, participou numa maratona. Portanto, o melhor conselho é, antes de disponibilizar qualquer coisa ou partilhar na internet, pense. É verdade? Magoa alguém? É ilegal? É mesmo necessária? É simpática? Algumas das questões que devemos colocar. Sugiro agora a visualização deste pequeno vídeo de uma entrevista de emprego. Com o advento da internet, o constante fluxo de informação e geração de conhecimento tornou-se cada vez maior. Motores de pesquisa como o Google ou o Yahoo tornaram-se sinónimos de pesquisa. Já dizemos Google It. Com o passar do tempo, as pessoas passaram a acreditar que, se a informação não pode ser encontrada através das ferramentas de pesquisa, não existe. O desafio é encontrar rapidamente na internet o que se pretende com um elevado grau de fidedignidade. Que formas nós temos de pesquisar na web? Através dos motores de pesquisa, através das próprias páginas que alojam os documentos procurados, por consulta em diretórios, pela leitura de textos e hiperligações a páginas relacionadas com o tema, pelo envio de mensagens para um fórum, pelo envio de mensagens numa sala de chat, pelo envio de e-mails a um determinado especialista e tantas outras formas. Os motores de pesquisa são os métodos mais utilizados para procurar informação. Qual é o motor de pesquisa que normalmente utiliza nas suas pesquisas? Sabia que poderá recorrer a motores de pesquisa específicos, de acordo com a informação que pretende obter? Eu sugiro que aceda a cada um destes sites e reflita sobre as suas vantagens e desvantagens. Podemos procurar diferentes tipos de ficheiros, livros, documentos, fotos, imagens, vídeos. E o Web 2.0? Alguma vez ouviu falar da Web 2.0? Este ambiente de rede mundial de dados corresponde a uma evolução do conceito da web. A evolução da Web 1.0 para a 2.0. Mas ao contrário da Web 1.0, em que os utilizadores apenas se limitavam a consumir informação, na Web 2.0 os utilizadores têm uma voz mundial, ou seja, podem também ser produtores de conteúdos, podem colocar posts e comentar em redes sociais, criar e disponibilizar textos, imagens, vídeos, enfim, uma verdadeira interação digital. No processo de pesquisa, é importante começar por identificar as palavras-chave. Depois, utilizar mais do que um motor de pesquisa e, se necessário, modificar e fazer um refinamento da sua pesquisa. Portanto, iniciamos com o planeamento. Vamos planear a nossa pesquisa. Quais é que são as palavras-chave que nos poderão levar à informação que desejamos? Vamos então selecionar o motor de pesquisa, avaliar a informação com prudência, pois nem tudo o que está na internet está correto ou é atual, avaliar o processo de pesquisa e planear alternativas no caso de insucesso. Imagine que pretende fazer uma pesquisa sobre o Sistema Nacional de Educação, mas apenas está interessado no Sistema Educativo de Portugal. Quando na pesquisa insere o texto Sistema Nacional de Educação, obtém tudo o que estiver escrito em português, mas poderá, por exemplo, referir-se ao modelo brasileiro, como apresentado nesta primeira imagem. Assim, deverá filtrar a informação recolhida para apresentar apenas a informação de Portugal. Poderá ainda acrescentar outros filtros, como a data de criação dos sites, o tipo de informação, etc. Como pode ver, pode especificar em cada uma destas definições
o detalhe da sua pesquisa. Na pesquisa de imagens, eu gostava de sublinhar a importância de garantir que possui o direito de utilização das mesmas. Para evitar problemas, poderá sempre pesquisar apenas por imagens de uso livre ou recorrer a sites como o Free Digital Photos, que disponibiliza imagens de modo gratuito. É possível encontrar mapas de todo tipo na web, especialmente mapas políticos e de centros urbanos. Alguns são bastante detalhados e com escalas bem reduzidas. A maioria pode ser visualizada e copiada nos formatos GIF ou JPEG. Mas não copie uma página de texto completa que inclua outros objetos como imagens, tabelas, GIFs, etc., pois no conjunto também irá copiar a estrutura da própria página web. Estes objetos devem ser copiados separadamente, quando oferecem a devida cedência de autorização de direitos de autor. Não esqueça de adicionar à lista de favoritos os endereços que mais chamaram a sua atenção. Quando efetua uma pesquisa na web, deve ter cuidado para proteger o seu próprio computador. Para concluir esta temática das pesquisas na web, eu sugiro que visualize este pequeno vídeo. Após este pequeno estudo sobre as pesquisas na web, vamos agora refletir sobre as redes sociais. Sabe o que é uma rede social? Possui uma conta em alguma rede social, como o Facebook? A rede social, por definição, é uma das formas de representar os relacionamentos afetivos ou profissionais de seres humanos entre si ou entre agrupamentos de interesses mútuos. A visibilidade de uma marca, negócio e ideia aumenta através da publicação de conteúdos interessantes nas principais redes sociais. Quanto mais interessante é o conteúdo, mais pessoas falam a respeito e se identificam com uma marca. Quanto mais pessoas se identificam com uma marca criada, mais hipóteses tem de ser recomendada. Quanto mais pessoas chegam até a marca por meio da recomendação de terceiros, maior a hipótese de vender, pois já tem uma boa impressão sobre a marca. O Twitter, o Facebook ou LinkedIn são alguns exemplos das redes sociais. Acredito que já possua conta no Facebook, mas nesta fase aconselho, caso ainda não tenha, a criar uma conta e a experimentar, por exemplo, o LinkedIn ou uma outra ferramenta que desconheça. LinkedIn trata-se de uma rede mais profissional do que o Facebook ou Twitter e é muito útil para a disponibilização do seu CV. Nesta plataforma surgem várias propostas de emprego e recomendações. Os gestores de documentos online representam espaços na web nos quais poderá armazenar e partilhar os seus trabalhos. Tratam-se de ferramentas de publicação de conteúdos. Como exemplo de mais conhecidos e utilizados, podemos referir o Google Docs, o SlideShare, o YouTube, o Scribd, o Dropbox, o eTransfer. Este último tem uma finalidade especial, pois armazena o documento num armazenamento temporário que permite que o destinatário do conteúdo possa fazer download. Este site é muito utilizado quando se pretende o envio de um ou mais ficheiros de grandes dimensões. Sugiro a visualização destes sites de partilha de conteúdos. Quando nós falamos de ferramentas web, é importante considerar o ciclo de estádios da sua adoção generalizada. Numa fase inicial, em que a ferramenta é lançada, e os chamados inovadores tendem a experimentar e a avaliar a sua utilidade. Depois vem a fase pico. Criam-se muitas expectativas sobre determinada ferramenta. A fase de desilusão, em que se descobre que a ferramenta não é a resposta para todos os nossos problemas. Ou a fase de adoção e esclarecimento sobre as reais potencialidades na adoção da ferramenta. A fase de produtividade, quando o uso da ferramenta está integrado nos hábitos de trabalho e resulta em ganhos de produtividade. Já refletimos sobre a Internet 1.0, em que os utilizadores se limitavam unicamente a serem consumidores de informação. Refletimos também sobre o Web 2.0,
em que os utilizadores também podem criar conteúdos e interagir. Mas nesta fase já se fala da Web 3.0 e da Indústria 4.0, que representa a Web das coisas. Quando os nossos aparelhos, as máquinas e eletrodomésticos, também estiverem ligados à web. E será possível serem controlados remotamente. Para saber um pouco mais sobre este conceito, aconselho a visualização deste pequeno vídeo. Por outro lado, de forma a sistematizar e a perceber a importância da utilização da internet, aconselho também a visualizar o vídeo Did You Know? Estas são as nossas novas formas de trabalhar e achei interessante partilhar aqui hoje.